convidar você para a gente orar. Vamos ter juntos um tempinho de oração, vamos falar com Deus, né? Agradecer a Deus por esta semana que está se iniciando. Agradecer a Deus pelo café com leite, um pedaço de pão que nós tivemos de manhã para comer. Agradecer a Deus pela bondade dele. Agradecer a Deus porque ele nos amou primeiro, né? Não somos nós que aceitamos Jesus. O Senhor já nos aceitou lá atrás. Foi ele que primeiro nos amou, sem merecimento nenhum nosso. Ninguém precisa fazer isso ou aquilo para Deus amar. Não precisa dar oferta, não precisa dar dízimo, nada disso. Muito antes de tudo isso, Deus já havia nos amado. Entendeu? Então, quando falarem o contrário para vocês, eu estou esclarecendo, não acredite, porque é mentira. Porque a própria Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Entendeu? Deus, ajuda os meus irmãos e irmãs a entenderem, Senhor, coisas tão simples, mas que, devido a um bombardeio que eles recebem ou receberam, fica difícil às vezes entender a verdade. Ajuda, Senhor, a eles entenderem que o Senhor nos ama e nós não precisamos fazer nada para o Senhor nos amar. Até porque nós não temos o que fazer para Deus nos amar. Nós somos pecadores, cheios de defeitos, de falhas. Não tem o que fazer para Deus nos amar. Tem a obediência, que agrada a Deus. Mas Deus nos ama. Nós somos amados de Deus. Senhor, nós te agradecemos por este dia, por esta semana. Ensina-nos, ó Pai querido. Ajuda-nos a nos corrigirmos. Senhor, ajuda-nos a nos afastarmos de todo pensamento que não te agrada. Fala conosco, Senhor. Nós somos fracos, então sustenta-nos nas nossas fraquezas e ajuda-nos a nos fortalecermos no Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Todos os dias eu peço isso, Senhor. Principalmente, livra-nos da mentira. Mentira é terrível. Uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu sei que vocês já divulgaram esta programação para muita gente. E sei que as pessoas têm outras coisas que elas julgam mais importante do que estar acompanhando a palavra de Deus pela manhã. Eu sei que as pessoas têm coisas que elas julgam muito mais importantes do que estar cultuando a Deus todas as manhãs. Sei que as pessoas também preferem ouvir outras coisas do que a verdade.
né? Mas eu continuo pedindo para você, porque você estará nos ajudando e você vai estar também pregando o Evangelho, né? Divulgue a programação. Fale para outras pessoas, olha, ouça, veja o vídeo, né? Nós temos o nosso vídeo à disposição no nosso blog, Blogspot Pastor Mário Filho, né? Está lá, entra lá. Todos os vídeos estão lá, tem cento e poucas, sei lá, não me lembro, 130, 140 matérias, né, para você ler sobre os mais diferentes e variados assuntos. Entre lá. Eu ando meio preguiçoso para escrever ultimamente, mas os vídeos estão lá. Nós temos um canal no YouTube, Mário Filho, PR, os vídeos também estão lá. Aqui no Facebook, né, se você quiser ser amigo, né, para você acompanhar todos os dias. A gente está à disposição, pregando o Evangelho todos os dias. Aqui, com certeza, você nunca ouviu, e pela compaixão, graça e misericórdia de Deus, você nunca vai ouvir lorota, né? Conversa, dizendo que se você der, Deus te abençoa, você dá primeiro para Deus, aquelas coisas, né? Você nunca vai ouvir essas inverdades aqui. Nem verdades não, mentira mesmo, né? Vamos ser claros. Então divulgue a programação. Eu sei que você faz isso, né? E sei que tem muita gente que não quer, principalmente quem está envolvido com seita, com heresia. Essas pessoas não querem. Principalmente essas pessoas que frequentam essas denominações falsas. Você pode ver que essas falsas denominações estão cheias, abarrotadas, né? Ontem eu estava, como todo mundo faz, né, procurando alguma coisa, já era tarde, na televisão, e parei num canal aí, tinha lá um sujeito pregando, né? E ele dizia assim, porque no mundo espiritual, Deus já transformou você num grande empresário, numa mulher de sucesso. É só isso que eles pregam. Só isso. As pessoas gostam de ouvir isso. Por quê? Porque agrada a alma. Agrada a alma. Mas não é verdade. Deus não transformou você num homem de sucesso. O homem de sucesso, ele tem que lutar muito. Tem que ter capacidade, tem que ter conhecimento, né? E vale a pena ser um homem de sucesso nos padrões do mundo? Eu penso muito nisso, viu, meus irmãos, minhas irmãs, né? Eu penso. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão me acompanhando. Eu não tenho nenhum pudor, nenhuma vergonha em falar isso. Outro dia, o prêmio de uma das loterias estava acumulado em 40 milhões. E eu fiquei pensando, né? Parei um minutinho para pensar. O sujeito que ganha 40 milhões, será que é uma bênção de Deus na vida dele? Pensa comigo, vamos ser racionais, não vamos ser emocionais, racionais. Pensa, 40 milhões, o que você ia fazer na sua vida? Você está preparado para ter 40 milhões de... eu ia ajudar não sei quem, eu ia...
será que isso que você pretende, ou que você disse que faria para esse, para aquele, é ajuda verdadeiramente? Será que esse dinheiro não passa a ser uma desgraça? Ah, pastor, que é isso? Eu ia viajar o mundo todo. Você fala espanhol? Nem falei inglês, falei espanhol. Você fala inglês? Você ia viajar o mundo todo como? Às vezes você nem sabe falar a sua língua. Ah, mas eu ia levar comigo um tradutor, tá bom. Na hora que você quer ir no banheiro, o tradutor tinha que estar do seu lado no banheiro. Pensa, meu irmão, pensa. Não vamos pensar como o mundo, vamos raciocinar. Você ia passar vergonha no mundo inteiro, não é? Não fala espanhol, não fala inglês, não fala alemão, você não vai saber nem pedir um copo d'água. As pessoas, porque eu ia comprar isso, porque... E depois? E depois? Você acha que você ia passar a fazer parte do jet set internacional só porque você tem dinheiro? Você vai escrever o seu nome lá, nem sabe escrever direito. Como é que você ia se comunicar com as pessoas? O sujeito ia falar, ele não sabe do que ele está falando. Pensa, tem certas coisas na vida que são desgraça. Uma das melhores coisas desta vida, e você pode rir do que eu vou falar agora, não tem problema se você rir, não vou ficar bravo com você, eu vou ficar triste, porque você não entendeu. Uma das coisas mais abençoadas desta vida é a gente lutar por aquilo que a gente quer. Você olhar e falar, olha, eu vou trabalhar, se um dia eu puder ter, que bom. Vou me esforçar, vou estudar. Se um dia eu puder ter, muito bom, muito bem. Se eu não puder, eu fiz aquilo que eu pude. Uma das melhores coisas que Deus deu para nós é sonhar. E eu vou usar exemplos de coisas triviais neste mundo. Né? Não vou usar exemplo espiritual, vou usar exemplo trivial, porque nós estamos falando de coisa material, né? Uma das melhores coisas que Deus nos deu é o sonho. Eu desejo morar naquele bairro. Olha, é um desejo. Eu desejo morar numa casa assim. Por exemplo, eu tenho um desejo. Eu desejo morar numa casa assobradada. Eu nunca morei numa casa assobradada. Vocês sabem que eu pago aluguel, né? E eu nunca morei numa casa assobradada. Eu tenho esse desejo, essa vontade de morar numa casa assobradada. Isso é bom. Pode ser que eu nunca consiga morar, mas é um desejo, é bom a gente ter essas coisas. E Deus nos deu isso. Agora, eu com 40 milhões, qual vai ser o meu desejo que não será satisfeito? Materialmente falando. Fica sem graça. Entendeu? Sei lá, você pode rir, não concordar, falar, esse cara aí tá... Mas, né, acho que vale um pouquinho da experiência de vida também, né? Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós vamos falar do caminho correto.
o caminho certo que a gente deve andar. Existem vários caminhos, né? De manhã, um rapaz me perguntou, onde que eu pego um ônibus para ir? Falei, olha, passa um ônibus aqui e passa ali, né? São duas ruas assim, ó. Tá vendo? Um aqui e aqui. Ah, mas ir pra... Não, aqui vai para o bairro. Você quer ir para a cidade, você falou. Então tem o caminho correto. E existem outros tantos caminhos. Então abre sua Bíblia. Carta a Tito. Não é carta de Tito, é a carta para Tito. Fica ali depois de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para Tito. Tito é um sujeito, um cristão. Capítulo 2, versículo 1. Achou aí? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Logo na sequência vem a carta de Tito. Carta que Paulo escreveu para Tito. Não foi Tito que escreveu, foi Paulo. E se você juntar 1 e 2 Timóteo e Tito, você vai ter as chamadas cartas pastorais. Porque são ensinamentos para pastores essas 3 cartas. Todas são, mas especialmente estas, porque são cartas que ensinam pastores como agir, como trabalhar, como ser, ensina o caminho correto para pastores, mas ensina quem não é pastor também, ensina qualquer um de nós, mas principalmente para pastores. Capítulo 2 de Tito, versículo 1. Nós vamos falar até onde o tempo der, até onde o tempo nos suportar. Paulo escreve para Tito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, ele usa esse termo sã, né? Que significa saudável, saúde. Aliás, saúde, se não me falha a memória, era uma das filhas de... Oh, meu Deus! Saúde, se eu não estou enganado, era uma das filhas de Hipócrates, acho. Né? E Paulo usa a palavra saudável, sã. Aquilo que é bom, aquilo que é limpo. Então ele diz que nós devemos falar aquilo que é saudável. A doutrina, o ensinamento, doutrina quer dizer ensinamento. Saudável. Não corromper, porque aí vai deixar de ser saudável, aí vai ficar doente, vai ficar débil. E ele aqui, Paulo começa a falar, olha, ele começa a explicar como é que as pessoas devem ser. Ele dá o caminho de como eu, você, os homens devem ser. Como é que nós devemos viver, agir? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé,
no amor e na constância. Principalmente, né, ele cita aqui os homens mais velhos, mais maduros. É assim que Paulo diz para Tito, que Tito precisa aprender isso e ensinar isso. Eu não sei, você, homem que está me ouvindo, seu grau de maturidade, não sei quantos anos você tem, não sei. Mas você precisa batalhar para ser dessa forma. É respeitável. Respeitável não é aquela pessoa que não brinca, aquela pessoa séria, não. Respeitável é aquele que quando fala, as pessoas... Não, se ele está falando é verdade. Ele não mente. Sensato, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Temperante, mesma coisa, com tempero. Né? O tempero não pode ser sem sal, nem com um montão de sal. E aí Paulo vai falar também com as mulheres, com as irmãs. E é interessante quando ele fala com as mulheres, porque tem uma passagem aqui, algumas pessoas quando eu falo isso ficam bravas comigo. Né? Olha só, quanto às mulheres idosas, né? Mas ninguém vai conseguir ser assim só quando estiver velho. Nós vamos ter que ir praticando durante a vida. Sérias em seu proceder, não caluniadoras, né? Não fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho. Você vê que ele não está proibindo a bebida. Não está dizendo, você não pode beber vinho, hein? Não. Ele está dizendo, você não pode ser escravo, você não pode ser alcoólatra. E eu digo que a Bíblia não proíbe a bebida. A Bíblia proíbe o exagero. A Bíblia proíbe o beber constantemente. O escravo é aquele que todo dia tem que tomar uma cerveja. Eu tenho pessoas que eu conheço assim. Todo dia o cara toma 1, 2 garrafas, porque ele é escravo da cerveja. Não é que ele gosta, ele é escravo. É isso que a Bíblia proíbe. Ou orienta você a não fazer isso. Mas eu posso tomar uma cerveja de vez em quando? Pode, claro que pode. O que não pode é ser escravo. A mulher, o homem, a mulher pode tomar uma taça de vinho, 2, depende da pessoa. Pode. O que não pode é ser escravo. É ir, eu vou na festa, eu vou porque tem vinho. Não. Eu não sou escravo. Eu bebo se eu quiser beber, se eu não quiser beber, eu não bebo. Eu não estou afim de beber, eu não vou beber. Nossa, mas está gelado, mas não importa, eu não quero. Está aqui, ó. Não escravizadas a muito vinho. Porque o escravo é aquele que bebe muito, vai beber sempre, vai beber muito. Agora aquela pessoa que bebe uma vez ou outra, vai lá, bebe, vai comer uma comida diferente, vai beber. A Bíblia não proíbe isso. Por que que nós devemos ser assim? Para poder instruir as pessoas mais jovens. E tem pessoas mais jovens que nos ouvem, nos veem. Instruir as recém-casadas a amarem seus maridos e os seus filhos. É uma coisa difícil hoje, não é? As pessoas casam, daqui 3, 4, 5 meses acaba o casamento. A mulher, antes de qualquer coisa, minha irmã, você precisa ser sensata, honesta. Honesta aqui é honesta em todos os aspectos da vida, o homem também.
todos os aspectos da vida. Só para você ter ideia. Não vou falar isso. As pessoas podem não entender, deixa pra lá. A mulher honesta, ela é honesta dentro e fora de casa. A mulher que trai o marido, ou que fica de paquerinha, mulher casada, óbvio, ela não é honesta. O homem que faz isso também. Eu sou honesto. Você é honesto com dinheiro e com as outras coisas da vida. A honestidade não se refere especificamente ao manuseio do dinheiro. Então nós somos pessoas muito visadas. Mesmo que você faça tudo correto, né? As pessoas às vezes ficam horrorizadas que encontram comigo, eu estou de bermuda. Bom, mas você usa bermuda? Claro que eu uso bermuda, óbvio. Qual que é o problema de eu usar bermuda? O que tem? Você acha que eu sou o quê? Não tem problema nenhum. Minha bermuda está, de alguma maneira, afrontando você? Não é uma bermuda discretíssima? Qual que é o problema? O problema é eu ser picado pelo pernilongo da dengue. Esse é o único problema. Mas aí a gente passa repelente. As pessoas mais jovens precisam ter critério. Esse é o caminho que Paulo ensina. Criteriosas. Criteriosas. É o que falta. As pessoas uma hora estão de um jeito, outra hora estão de outro. Uma hora, quando está tudo bem, está de um jeito. Quando tem algum problema, está de outro. Não tem critério na vida. Não tem um padrão de vida. Não tem um caminho determinado a seguir. O que as pessoas esperam da gente? Por exemplo, você que está aí me ouvindo, eu comecei a programação, falei assim, olha, você divulga nossa programação, né? Você divulgaria minha programação se eu não mostrasse integridade naquilo que eu faço aqui? Não, você ia falar, não, eu não vou divulgar nada, esse cara. Aliás, você nem assistiria, você nem ouviria, né? Porque se você ouve e vê, é porque você vê integridade. Inclusive na linguagem. Às vezes, eu sou extremamente claro. Mas às vezes, eu não uso de linguagem chula. A minha linguagem, de uma maneira geral, é sadia. Porque como que eu mostro o meu temor a Deus e envergonho o adversário? Exatamente assim. Tem gente que qualquer coisa, seu filho, qualquer coisa. Tem gente que palavrão é mel na boca. Aí se envergonha-se a si próprio. Porque não tem uma linguagem sadia. É indigno de ser um servo de Deus. É claro que tem situações, existem situações e situações na vida. Situações emocionais, olha, ninguém aqui é infantil.
né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é a linguagem, aquilo que você fala normalmente. Ele não está falando de situações extraordinárias. Ele está falando de uma linguagem normal, comum, de você conversar com as pessoas. Tem gente que não consegue conversar sem usar palavrão, sem usar de malícia. É até engraçado no começo, mas depois você fala, poxa vida, não dá para conversar com essa pessoa, né? Às vezes você conhece uma pessoa, tudo ela é maliciosa, tudo. Você tem que medir o que você fala, porque vem a malícia. No começo é engraçado, e é mesmo. Mas depois você fala, pô, não posso falar nada. Tudo que eu falo eu estou pisando, eu converso com essa pessoa pisando em ovos. Fica chato. Fica desagradável. A gente começa a evitar de falar com a pessoa. Por isso a nossa linguagem deve ser sadia. Uma brincadeira que não ofenda, que não magoe, entre pessoas de intimidade, de bom relacionamento, não tem problema nenhum. Mas a linguagem, de uma maneira geral, tem que ser boa, tem que ser sadia. Tem gente que não sabe falar outra coisa. Eu às vezes, ouço pessoas conversando, eu não entendo. Eu falo, meu Deus, o que eles estão falando? Será que é outra língua? Será que estão falando língua estranha? A gente não entende o que eles falam. A linguagem não é sadia. E aqui é interessante que Paulo, ele escreve para Tito, orientando Tito, e ele fala sobre os servos. É claro que nos dias de hoje, nós não temos escravos, nós não temos servos, a escravatura foi abolida, graças a Deus. Mas foi um período que existiu e precisou existir. Aliás, tudo que aconteceu na história da humanidade precisou acontecer. Não pense você que aconteceu porque é isso, porque aconteceu, precisou acontecer. Aconteceu porque precisou acontecer. Até a escravidão. É claro que ninguém está dizendo que é coisa boa. Não, eu não estou dizendo. Mas precisou acontecer para nós entendermos que todos os homens são livres. Todos os homens são iguais. Vencidos ou vencedores, porque a escravidão, na verdade, meu irmão, minha irmã, ela teve seu início nas guerras. Os povos vencidos eram escravos dos vencedores. Foi assim que se iniciou a escravidão. Mas vencido ou vencedor, nós somos iguais. Não somos diferentes. Não é porque eu sou vencido que eu não tenho coração, que eu não tenho sentimento, que eu não sinto dor. Eu mereço ser tratado com a mesma dignidade, ou com dignidade. Mas naquela época existiam os servos. E Paulo orienta até como os servos devem ser: obedientes ao seu Senhor. Ora, há um Senhor, nós devemos obedecê-lo. Por quê? Porque Paulo coloca aqui que os servos deveriam ter, e aqui há uma maneira de se comparar,
a nossa ação de serviçais de Deus. Ele está falando para pastores, então ele está dizendo, olha, você é serviçal de Deus. Seja obediente ao seu Senhor, seja obediente a Deus. E dê motivo de satisfação ao seu Senhor, dê motivo de satisfação a Deus. Não sejam respondões. Se tem filho, uma das coisas chatas é filho respondão, né? Você fala, o filho retruca, você fala, ele responde. Quantas vezes as pessoas trabalham numa empresa e pegam coisas das empresas? Ninguém está vendo. A pessoa está precisando, tem possibilidade de pegar, vai lá e pega. Quantas vezes isso acontece? É um fio, é qualquer coisa, uma caneta azul. E Paulo diz, olha, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Olha, mostra para o seu patrão que ele pode deixar o cofre aberto. Você não vai mexer, porque aquilo não é seu. Seu patrão pode deixar a caneta dele de ouro em cima da mesa, você não vai mexer, porque não é seu. Nem um clipe. Opa, é exagero, um clipe. O clipe é seu. Se eu vou pegar um clipe em qualquer lugar, eu peço, posso pegar esse clipe? É claro. Porque se eu for lá e simplesmente pegar, não é meu. Tudo que eu pego que não é meu e me aposso daquilo, eu estou furtando. É assim. Às vezes eu gosto muito de moeda, gente. Se soubesse como eu gosto de moeda de 50, de 1, de 25, eu gosto demais. Gosto. Eu não sei, eu gosto. Às vezes a minha mulher deixa a moeda ali e eu gosto. Que diferença vai fazer uma moeda de 10 centavos? Nem sei porque que existe isso, porque você vai lá na loja comprar um negócio que custa R$ 9,99, você tem como dar R$ 9,99 para o cara? Não, é 10, né? Isso é um valor psicológico. Mas a moeda é dela, eu não pego sem falar, posso pegar a sua moeda? E ela fala, você gosta de moeda, hein? Ou então ela fala, não, eu vou usar. Sabe, é uma coisa de exercício. A gente, não é meu, eu não, mas é da sua mulher, mas é dela, não é meu. Eu não vou pegar. As pessoas precisam ter confiança de que elas podem deixar você na casa delas e você não vai pegar nada, nem vai mexer nada, porque não é seu. Não pertence a você. E se você mexer, é roubo. Você está sendo infiel perante a pessoa e perante Deus. Quando eu era criança, quando uma coisa não era muito... Sabe, quando não fechava, a gente falava não orna. Não ornava, né? E aqui está usando esse termo, olha. Toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Senhor. Porque a doutrina de Deus, ela orna com a nossa vida. Com uma vida boa, com uma vida saudável, com uma vida feliz. Muitas vezes, boa, saudável e feliz, não aos olhos do mundo, quando eu estava falando do dinheiro. O mundo não, o mundo diz que você tem que ter dinheiro.
O mundo diz que você precisa ter 1 milhão na sua conta bancária para sair e gastar. Isso é o mundo que diz. Agora, feliz quem tem, ou não sei se é feliz. O problema é o que você faz para ter, né? Como você faz para ter. Quanta gente matou e continua matando pessoas porque usou de má fé, de corrupção, para ter o dinheiro. Pessoas morreram e continuam morrendo por causa disso. São as consequências. Então importa sim nós estarmos cientes daquilo que Deus espera de nós. Deus não espera que você vá todo dia num lugar chamado igreja. Deus não espera que você vá pagar a promessa. Deus espera que você siga coisas tão simples, coisas tão fáceis de serem seguidas, né? Pessoa ser temperante, ser sadio na fé, ter uma fé saudável, ser constante na fé. Pessoa espera que você não seja escravo, Deus espera, ou melhor, que você não seja escravo do vinho. Deus é tão bom que Ele nem diz, não beba vinho, Ele diz, não seja escravo do vinho. Deus diz que as mulheres devem ser boas donas de casa, bondosas. Os maridos devem amar suas mulheres. São coisas simples, que nós não podemos, não devemos roubar, pegar absolutamente nada, porque se aquilo não é nosso, não é nosso. Não posso pegar aquilo que não é meu. Não posso transformar uma coisa que não é minha, simplesmente porque eu quero, e vou pegar para mim. São coisas simples demais, que Tito, a carta para Tito, escrita por Paulo para Tito, capítulo 2, versículos do 1 até o 10 ensina. São coisas muito simples, mas de tão simples, poucas pessoas colocam em prática. E é isso que o Senhor nos orienta a fazer. Sermos fiéis a Deus quando as pessoas estão olhando e quando as pessoas não estão olhando. Nós não somos fiéis a Deus para impressionar as pessoas. Nós somos fiéis a Deus porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro e porque sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Pai eterno e todo-poderoso, graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Quantas coisas, Senhor, nós aprendemos hoje, coisas que nós já sabíamos, né? Todo mundo sabe isso. Ninguém está ouvindo isso pela primeira vez. Isso a gente fala para as crianças, quando elas estão em fase de crescimento, orientamos os jovens, os adolescentes, e às vezes somos obrigados a corrigir os mais velhos. Mas são coisas simples. Mas só podemos corrigir se não fizermos parte da correção, né? Se não estamos incluídos naqueles que devem ser corrigidos. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai querido, a Deus Todo-Poderoso, do mal. Principalmente, Senhor, livra-nos da mentira. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.